Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Então, hoje, mais um dia de aula de história. Só que hoje a gente não vai seguir o livro, então nem adianta pegar. Hoje nós vamos falar de algo muito importante para a constituição do nosso povo, para a constituição do nosso país. Como vocês sabem, coloquei lá no sábado na Coloquei sábado no grupo da turma. Que sábado, dia 19, foi dia de quem? Foi dia do índio. E muito importante ressaltar a importância desse povo para a nossa região e conhecer a história desse povo que habitou aqui na nossa região. Quando vamos falar de povos indígenas, a gente não pode ser ingênuo e diminuir tudo, resumir todos os povos indígenas em apenas um. Eles eram diversos, eram vários, com várias línguas diferentes, com vários cultos diferentes, com várias culturas diferentes. Então não tem como a gente falar, porque o índio é isso, porque o índio usa cocá, porque o índio... Não. O índio é muito além disso. O povo indígena é para muito além disso. Então a gente não pode resumir uma coisa para todos esses povos. Eles são diferentes. E hoje a gente vai falar exclusivamente na aula, do índio da nossa região, que no caso é a história do índio Goitacá, que dá nome à nossa cidade, não é mesmo? Então, naquele textinho que eu mandei para vocês, que eu vi para vocês segunda-feira, vai ser a base que eu vou falar, que é a mesma coisa que vocês vão ler. Eu também vou enviar outro vídeo que vai falar sobre a população indígena num todo no Brasil, quantas línguas eram faladas, tipo assim, bem resumidinho mesmo, mas só pra gente conhecer, pra ver que não é apenas um, são vários, muitas culturas, muitas línguas, enfim, vou mandar isso pra vocês também, mas vamos lá. Então, o que aconteceu? A gente tem que pensar toda na história do Brasil pra gente pensar em ligar a esses povos originários que viviam nas terras que hoje se chama Campos dos Goitacás. Bom, a gente sabe que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, certo? Então, o rei da época vigente, lá de Portugal, que era o João III, ele doou terras aqui do Brasil, no caso da colônia portuguesa da América, Brasil, entre as terras de Cabo de São Tomé e Cabo Frio, a Pero de Góis. Essas terras, elas davam cerca de 30 léguas, que é mais de 300 quilômetros. Então, para colonizar essa terra, Pedro sabia que não conseguiria fazer sozinho. Então ele chamou algumas pessoas, chamou um amigo, chamou família, chamou alguns colonos para ajudar a colonizar esse lugar, porque senão ele não daria conta disso tudo de terra sozinho. E fundaram a povoação chamada de Vila da Rainha, que ia da região do Rio Itabapoana ao Rio Paraíba do Sul, que hoje corresponde a São João da Barra, Campos, entendeu? Então, nessa época eles começaram o plantio de cana-de-açúcar nesses locais. Aí o que aconteceu? Aí a gente tem um relato que é segundo ao Frei Vicente de Salvador, ele escreveu a História do Brasil em 1627, que ele fala que a população que veio para cá, eles viveram bem nos 2 primeiros anos. Depois desses 2 primeiros anos, o povo originário, ou seja, a população indígena que vivia neste local, que hoje é Campos dos Goitacás, começou a insurgir, ou seja, começou a lutar pela terra que era deles. Isso durou cerca de 5, 6 anos com alguns intervalos. Só que aí, o que aconteceu? O fidalgo, que também quer dizer pessoa da corte, eles não aguentaram
esse sucessivo ataque e fugiu para o Espírito Santo. Aí ele tem alguns relatos sobre como era esse povo, que ele fala que no distrito dessa terra dos Aitacás, então ó, a gente vai ver que tem muita variação no nome, mas o sufixo, né, do Itacazes sempre fica. O resto, o início, a gente vê essas nuances, mas o sufixo sempre continua. Então eles falam da característica da região, porque aqui Campos era um lugar de lagoa, a parte ali do mercado municipal, ali era uma grande lagoa, sabe por quê? As ruas ali que cerca o Liceu é Barão da Lagoa Dourada e Baronesa da Lagoa Dourada, porque tinha uma lagoa ali embaixo tinha uma lagoa. Então essa parte era toda a parte alagadiça e foi aterrado. Então essa população que vivia aqui, esse povo originário que vivia aqui, eles estavam acostumados a esse tipo de região. Então eles eram um povo que nadava muito. Eles atravessavam o Rio Paraíba do Sul a nado, vivia nadando nas lagoas que a gente tinha aqui. Então eles acharam que seria um povo muito difícil para conseguir colonizar, porque eles não eram um povo da terra, eles não consideravam eles um povo da terra, eles eram mais um povo marinho, que os cavalos não conseguiriam alcançar, que a pé eles não conseguiriam alcançar, e comparavam eles a peixes. E também é importante a gente lembrar que quando eles falam sobre eles, como eles viviam, que eles caçavam, entrava dentro do rio, entrava no mar e caçavam, matava tubarão a dente para pegar as presas do tubarão para fazer lança. Então isso tudo são características que eles dão do nosso povo. E também tem outras, uma revista também que fala, que dá outros relatos dos nossos índios, né, dos índios da região, que se vocês pararem para pensar, ler direitinho, é uma visão um pouco não, muito racista, né, muito preconceituosa sobre os índios, onde eles falam que eles são sujos e asquerosos, e que fala que eles são os povos mais odiosos do universo. Então, como que você fala disso de um povo em que vivia aqui antes de você chegar? Complicado, né? E eles falam que eles eram um povo que adorava carne branca, carne europeia, que já olhava com sede de sangue. Mas não era bem assim. Quando a gente chega ao final dessa história, né, desse relato contado, fala que os índios, né, os indígenas goitacás, eles tinham tanto medo dos colonizadores quanto os colonizadores tinham medo deles. Por quê? Porque eles viviam em total liberdade. A terra era deles, não tinha ninguém ali. Eles viviam em comunidade, caçavam o que queriam, comiam o que queriam. Quando esses colonizadores chegaram, eles começaram a ter que ver o que ia comer, porque se eles pegassem um cacho de banana, se eles pegassem uma cana, que até então era normal para eles, eles poderiam fazer isso no momento que eles quisessem, se eles fizessem isso e forem pegos, eles eram presos e usados e sendo escravizados. Então, eles começaram a se revoltar contra isso. Então, por conta disso, eles começaram a revoltar esse povo. Fora isso, o povo sempre foi muito amigável. Então, você via que é aquela questão de toda ação ter reação. Quando eles começaram a atacar os índios começaram a atacar eles de volta. Porque é o normal, é o instinto do ser humano fazer isso. E eles descrevem também como era o povo, gente. Vocês podem reparar que em momento nenhum eles falaram que os índios goitacás utilizavam cocás. Não. Eles eram os índios que eram, como eles disseram, né, eram diferentes dos demais, que eles tinham cabelo longo, né, até as costas, e tinha só um raspado aqui na frente, que deixava tipo uma parte do cabelo aparecendo. Então a gente vê essa diferença que marca os nossos índios da nossa região para os
os que a gente conhece, né? O que a gente tem como visão do povo indígena. E aí a gente para pensar sobre rituais indígenas, sobre rituais de guerra, que muitos deles traz uma parte sangrenta e os nossos não diferenciava nessa parte, porque eles tinham o costume de beber sangue do inimigo, de comer a carne do inimigo, mas isso tudo, gente, olha só, é tudo questão de crença. Então, qual que era a ideia deles? Olha, eu venci aquele inimigo era forte. Se eu beber o sangue dele, se eu comer a carne dele, eu vou absorver a força dele. Então era nesse sentido, e eles tinham muito orgulho de balançar essa bandeira, e que deixou os portugueses abaladíssimos, porque eles não sabiam como ia acontecer dessa forma, como proceder, né? Eles não sabiam. Aí a gente pensa tudo nessa questão, nesse pensar do índio, né? Que era tudo uma questão de criar bravura, porque se você comia a carne, bebia o sangue daquele que tentou lutar com você, que lutou até a morte com você, quer dizer que você é muito forte, que você pode, você deve fazer isso, você deve comer para você absorver a força daquele outro. E quando a gente pensa sobre esses caçadores, então, né, esses índios, então eles falam que eles eram caçadores hospitaleiros, que eles sempre foram hospitaleiros com os naufrágios, com os fugitivos, convidavam tribos amigas para as festas. Então você viu que aquele outro segundo texto que a gente viu, falando sobre povos mais odiosos do universo, não condiz com o que eram nossos índios goitacás. Olha só, eles abraçavam as tribos amigas, eles abraçavam pessoas que tinham os seus barcos naufragados. Então não era essa a questão. A questão toda que fez com que esses índios ficassem revoltosos é porque começaram a mexer com a liberdade deles e com o espaço vivido deles. Aquele lugar, esse lugar, era o lugar deles. Então isso tudo passou para que ele começasse a se revoltar. E também, quando a gente fala nessa questão, a gente pensa na questão religiosa, porque os índios também tinham sua religião, eles tinham um culto, eles tinham um ser supremo, que era o Tupã, o ser Tupã, né? Que eles dirigiam em momentos de trovoadas, de trovões, eles se lamentavam para esse ser supremo que eles acreditavam, né? Então a gente vê toda essa questão, povo originário, né? Povo antigo, religião. Então é diferente, gente. Não é. E é uma história nossa, uma história rica. A gente está conhecendo os povos que eram originários da nossa região. Tá vendo? A gente está prestando atenção na cultura deles, conhecendo eles. E isso não é só, gente. Tem muita coisa, muita curiosidade que a gente pode pesquisar sobre os nossos índios. E é isso que eu quero que vocês façam, tá? Vocês vão produzir um vídeo, vocês vão usar esse texto, vocês podem procurar na internet, para falar sobre como eram os índios goitacás. Eu quero isso de vocês. E a gente vai expor para todo mundo ver que vocês são feras. Então, o que a gente pensa? Muita gente colocando os índios como se fossem animais, pelo modo de vida deles. Vocês concordam com isso? Acho que não. Só tiveram alguns problemas depois que eles foram desrespeitados, porque até então o local de moradia era deles. E do nada vem alguma pessoa de fora, vem várias pessoas de fora, começa a delimitar, falar que o lugar é deles, que você não pode pegar essa banana, que você não pode pegar essa cana de açúcar, que antes você não tinha problema com isso. Eu não sei vocês, mas eu arrumaria confusão também. Então, gente, essa foi uma breve história sobre como foram os nossos índios que habitaram a nossa região, os Campos dos Goitacás. E para vocês verem como é importante a gente entender o nome da nossa cidade, Campos dos Goitacás, ou seja, o lugar onde os índios Goitacás habitavam. E é muito importante a gente pensar que é dos Goitacás, ou seja, é deles.
entendeu? É nosso. Triste pensar também que esse povo foi exterminado, né? É isso, gente. Então, a nossa aula de hoje fica aqui. A gente ainda vai conversar na videochamada, vai ficar tudo certinho. E vou revisar com vocês o que a gente trabalhou antes, tá? Na primeira unidade. E a gente vai conversar sobre esse trabalhinho que deve fazer. Gente, ó, beijinho. Charlotte tá morrendo de saudade, viu?